Olá, conforme prometido no vídeo anterior, eu vou estar falando a respeito do aborto. Eu acho interessante a gente poder refletir a respeito desse tema, que é um tema extremamente sensível, que produz muita dor, muito sofrimento e muita comoção. E, infelizmente, muita polaridade por N atravessamentos que acontecem em cima desta própria temática. Antes de mais nada, é importante a gente pensar um pouco na questão da sexualidade na contemporaneidade. Infelizmente, nós vivemos numa realidade contemporânea onde o sexo é extremamente hiperestimulado. Tem uma hipertrofia da sensualidade e da sexualidade desde a tenra infância. A gente vê as crianças, e isso há muito tempo, há 30 e poucos anos atrás, as menininhas dançando na boquinha da garrafa e coisa do tipo. Então temos uma sociedade quase que pornográfica, né? Com muita sexualidade aflorada. Isso estimula um desejo, uma curiosidade deste sexo. E nós não temos uma cultura, nós não temos uma educação de ponta, de qualidade, para diferenciar sexo de amor, para diferenciar as consequências, inclusive, dessa própria sexualidade precoce, não só nas DSTs, que são as doenças sexualmente transmissíveis, mas também na gravidez e depois as decorrências dessa gravidez não planejada e precoce que está acontecendo quase que epidemicamente no nosso país. Então, temos uma questão forte a ser discutida neste momento aqui sobre esse tema. Em segundo lugar, nós temos algumas religiões, né, que acabam meio que quase que demonizando o sexo fora do casamento, e algumas mais radicais, o sexo que não está objetivando única e exclusivamente a procriação, que é uma grande hipocrisia, porque a mídia toda pressionando todo mundo para essa erotização exagerada, o prazer pelo prazer, e por outro lado, né, essa tensão opositiva. Isso coloca em exposição prematura os jovens que muitas vezes acabam sofrendo as consequências de uma gestação indesejada. E aí o que fazer? Hoje no mundo, mas no Brasil principalmente, a sexualidade quase que é o aborto é quase que uma epidemia, é uma situação, né, que a gente tem que pensar de segurança, de saúde pública, né? Porque temos que lidar uma quantidade enorme de clínica clandestina, né? Uma quantidade enorme de mortes e de lesões, às vezes irreversíveis, né? Com mutilações por conta de uma busca, né? Rasa e não adequada deste meio contraceptivo, na verdade nesse meio abortivo, né? Não se dá educação, não se dá recurso, então é muito sensível o tema, né? Eu particularmente, lendo muitas coisas, estudando muita coisa, um dos livros que me faltou bastante é um dos capítulos do livro Freakonomics, do Peter Levitt, né? Onde ele questiona a diminuição da delinquência juvenil nos Estados Unidos, e depois ele percebe que a causa disso aconteceu 15 anos antes, quando foi legalizada a lei do aborto lá. Ou seja, ele não faz uma apologia do aborto, ele tem uma filha, inclusive adotiva, e ele deixa isso claro, mas ele deixa claro que aquelas crianças rejeitadas, mal amadas, que não foram abortadas porque as mães não tiveram recursos e a lei não permitia, acabaram sendo os futuros delinquentes, porque é isso mesmo. Jung deixa claro, uma gestação indesejada, sofrida, nos primeiros anos de vida, né, sem acolhimento e sem amor, vai fazer o indivíduo ficar com uma ferida narcísica, vai ter uma indisponibilidade de se relacionar com o seu mundo interno, para ter fé, para ter segurança, para confiar na vida. E aí ele vai buscar o quê? Poder, ele vai delinquir. Então tem este dado também que a gente tem que refletir. Mas fora isso, nós temos outras questões importantes a refletir, né? Que é todas assim, esse dinheiro clandestino que rola atrás disso, né? Com remédios vendidos de forma cara e totalmente não planejada em farmácias, onde provoca o início de um aborto. Aí a pessoa, a menina geralmente, porque são jovens, vão para os hospitais fazer curetagem, muitas vezes podem morrer, muitas morrem mesmo, né? Então,
é uma questão de saúde pública. E o Peter Levitt diz lá, e eu comungo com as ideias dele, que eu, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista espiritual, filosófico, não sou favorável ao aborto. Mas do ponto de vista social, político, a gente tem que pensar em medidas para acolher quem está nesse conflito e dar saídas saudáveis. E não simplesmente estabelecer uma relação sou contra e sou a favor, porque isso é uma unilateralidade que não acolhe e não tem amor. É essa questão que tem que ser trabalhada, né? Uma outra questão do ponto de vista psicológico é o próprio tema. Eu sempre digo para os meus alunos, quando a hipótese do aborto foi pensada e refletida, o aborto já aconteceu. Ou vai acontecer o aborto do ser que está em processo de desenvolvimento, ou vai ter acontecido o aborto da gestante que não estava pronta e não queria perder a liberdade de não ter, né, de ter um filho, né, porque o filho cerceia a liberdade, a não ser que ela abandone essa criança completamente. Então, é interessante a gente pensar no aborto como uma medida pública de acolher e fazer essas jovens refletir do ponto de vista espiritual, do ponto de vista legal, do ponto de vista científico e social, né? Ela pode manter a gestação e dar essa criança em adoção, ela pode criar recursos com a ajuda, inclusive, do entorno social, familiar, econômico, para, né, dar acolhimento a essa criança, ou simplesmente decidir que vai abortar. E a gente sabe que aquele que decide que vai abortar, ele vai abortar de um jeito ou do outro. É assim como a temática do suicídio. Não dá para você interditar a liberdade do indivíduo, né? E isso é uma questão de liberdade. Então o que você tem que dar é massa crítica. Como a gente não tem uma educação que produz pessoas autônomas, autossuficientes, né? Que se autoconhecem, para poder refletir, a gente tem que criar isso nesse sentido. Tem dois filmes que eu acho que são muito importantes e vai estar aqui nas descrições para vocês procurarem, e eu acho interessantíssimo assistirem para ampliar essa reflexão. Um deles é baseado em fatos reais, é a decisão do 13º juiz para fazer o voto de Minerva, então, né? Lá nos Estados Unidos, quem representa é o Andy Garcia, e o nome do filme é Desafio à Lei aqui no Brasil. E é fantástico, né? Porque é ele fazendo toda uma análise disso que eu estou trazendo para vocês. Foi quando legalizou o aborto nos Estados Unidos e ele tendo que formar uma massa crítica, sendo que 6 juízes tinham votado contra, 6 a favor, e ele foi falar com todas essas áreas que eu disse: ciência, saúde, religião, sociedade, ativistas, muitas mulheres, para poder identificar toda essa questão. E é interessante, ele também tinha uma filha adotiva e ele sabia que legalizando o aborto, muito provavelmente esta mãe teria esta oportunidade, né? E ele não teria esta filha. Mas é bacana pensar no que é a democracia e no que é a capacidade de refletir antes de simplesmente sentenciar, sou contra, sou a favor, não quero saber e assim por diante. E o segundo filme é muito bacana também, que o nome é O Preço de uma Escolha, e são 3 cenas diferentes, em épocas diferentes. Esse filme é representado por atrizes maravilhosas, a Meryl Streep, Glenn Close, Sissy Spacek e outras, onde vai mostrando épocas diferentes com a temática do aborto. A primeira época está ligado aí em 1940 e pouco, fim da Segunda Guerra Mundial, e a moça fica viúva e tem uma projeção de desvio e acaba engravidando do cunhado, mas totalmente perdida, e ela é uma enfermeira e ela vai tentar um caminho abortivo. E a segunda é uma mulher nos anos 70, 80, que está pensando em retomar a vida, a faculdade, e descobre que engravida tardiamente. E a terceira é uma menina iludida por um professor que vive numa república universitária. Como cada uma manejou com o tema, e esse tema desemboca exatamente nas clínicas que agora acolhem e dão consciência crítica para quem pretende
o aborto legal. Então é bacana a gente pensar nisso e pensar que fechar a questão unilateral é empobrecimento de alma. A gente tem que acolher, refletir e pensar de que as categorias universais são muito diferentes das categorias individuais. Nós tratamos indivíduos, né? E não coletividade. Mas a medida é coletiva, mas cada indivíduo é único, complexo e criativo. Eu agradeço a atenção, espero ter contribuído para a reflexão a respeito do tema. Vejam as indicações dos filmes, visitem o site de IGEP. Se vocês gostaram dessa reflexão, sigam-nos no canal do YouTube, deem like, ativem as notificações, porque sempre estamos tentando trazer conteúdo para ampliar a consciência reflexiva de todos nós. Muito obrigado.